1800 e quando você falou que foi? 1888? 1888. 1888. Como você faz para você resgatar a informação e tudo que é necessário daquela época para conseguir fazer uma investigação hoje em dia? Principalmente Inglaterra, principalmente a Europa, né? Estados Unidos até não é bom não, em 1888. Nós tivemos um crime bárbaro em Austin, Texas, também dessa mesma época, em 1870, que foi um massacre e quase ninguém fala dele porque não tem tanto documento. Agora, a Europa já tinha muito arquivo e o arquivamento de provas Sim. e consolidações. Então, tanto que uma dessas investigações, uma foi de tentativa de DNA, de um pano que tinha da época do Jack, e outra foi em cima de documentos da época. Então, havia um catálogo de documentos interessante. Ainda há, né? Do Jack. Sim. Estados Unidos não é muito bom ainda nessa época, não. O Brasil nem se fala. O caso do John Gacy, né? John Gacy, palhaço assassino. O modus operandi dele era bem. Quer dizer, o modus operandi. O que ele fez? Né? As vítimas dele sofriam barbaridade, né? Sofriam, sodomizavam, em sua característica, eram jovens homens, né? Ele era um clássico heterossexual para a sociedade, muito bem relacionado dentro da sociedade, inclusive politicamente, se vestia de ele não era palhaço para matar, né? Porque tem gente que geralmente fala, o palhaço assassino, acho que ele era igual o It, né? Do filme do Stephen King, que ele saía de palhaço para matar as pessoas. Não. É que ele se vestia de palhaço para animar festas da comunidade. De livre e espontânea vontade. Era uma pessoa muito bem relacionada no seu meio, sem dúvida nenhuma. Todo mundo não, mas grande parte da vizinhança gostava bastante dele, gostava muito dele. Ele tinha esse verniz, foi casado com uma mulher durante muitos anos, teve filhos, era do partido, entre democratas e republicanos, era um desses dois grandes aí, acreditava na questão política. No entanto, à noite, ele escolhia e caçava jovens homens para sodomizar, matar e depois colocar debaixo da casa dele. Que loucura. Ele estuprava? Estuprava, sodomizava e depois matava e colocava debaixo da casa. Tem imagens na internet, pessoal de casa, se quiser comprovar que a gente fala, tem imagens da parte de baixo lá da casa dele, me fugiu o nome, É tipo de madeira, né? Como é que é o nome? Sótão, né? Aí tava lá no sótão, tem lá as fotos na internet deles escavando e descobrindo corpos. Corpos. Como foi pra descobrir? 30. Eu vi. 30? Ele matou mais 30 ou menos, jovens? Mais ou menos 3 dezenas. Mas o pessoal não percebia que tava sumindo e tudo. Percebe, né? Gente, lembra? Onde foi? Percebi. Algumas famílias questionavam, mas vamos voltar para o começo do nosso papo. Quem que eles atacam? Vulneráveis, né? A sociedade não liga muito para vulneráveis que desaparecem. Tanto que o Jeffrey Dahmer, o que aconteceu em uma das vezes? A polícia viu uma das vítimas dele. Na porta do prédio, não foi? Mas era uma imigrante. A polícia, não, deve ser coisa, né, deles aí, deixa eles funcionar. Então, ele mesmo conversa com os policiais. Ele mesmo fala, não, fica tranquilo. Que você fala, né, sobre o menino lá do lado. Sobre o serial killer, principalmente organizado, né? Ele tem uma facilidade de comunicação muito grande. Uma tranquilidade. Se comunica muito bem. E quando ele vai trocar uma ideia com a polícia, por exemplo, e ele tá cheio de corpo dentro de casa, ele normal. Gente, a gente aqui, ó, eu tô aqui, se a polícia passar, eu não tô fazendo nada de errado, eu já fico nervoso. Tá desse jeito. Fazendo tudo certo, já tô nervoso. Agora, esse pessoal não, a polícia chegou, falou, tá acontecendo? Não, tranquilo, eu briguei com ele não fala a nossa língua direito. O policial deixou voltar. E ele foi lá e terminou o que ele tava fazendo. Então, e a velhinha do lado lá, louca, que seu cara. Cara, mas isso é muito comum. É porque as vítimas não são importantes para a sociedade muitas das vezes.
Aí deixa ele matar um figurão da sociedade pra ver, deixa matar aí alguém influente. É tipo aí isso, sim. O caso do Champinha, ele matou uma pessoa duas pessoas de classe média alta. Exato. Na verdade, uma pessoa de classe alta e o outro era de classe média baixa. Porque o outro era namorado. Café, ele era, se não me engano, ele era filho de doméstica, de a pessoa mais simples. Agora, mas todas as vidas, né? Todas as vidas valem muito, a gente sabe disso. Mas é inegável que as vítimas, né, periféricas, as vulneráveis, elas têm menos o impacto da mídia. Se fosse uma menina pobre, periférica, quantas já morrem? Teve até solto. Quantas morrem aí diariamente? E não dá da mesma forma como a Aliana morreu. Da mesma forma. Até pior se bobear. Mas é que não dá em nada. Acontece nada. É uma outra pergunta que acaba surgindo. Você acredita que não acontece nada em relação... Não estou dizendo a investigação, que a investigação deve ocorrer. Mas em relação à mídia chamar tanta atenção, porque pelo fato da classe econômica da vítima ou pelo fato de estar banalizado já esse tipo de situação? Não, eu acho que não é só banalizado, não. Banalizado também tá, naturalizado também tá, mas eu acho que é a classe econômica. Gente, investigado, quase todos os crimes contra a vida são. A polícia efetivamente tem que ir no local e tudo mais. Nós estamos falando mais daquela cobrança da mídia mesmo sobre o caso. Mas a mídia, ela não trabalha sozinha, né? Ela trabalha com audiência. Então a culpa é nossa também, porque se a mídia entende que a pessoa vulnerável, a pessoa periférica, não vai valer a pena a notícia, é porque nós, enquanto sociedade que consome, não consumimos também no mesmo tanto, né? Isso é os sites aí de fofoca. Sites de fofoca vão funcionar como? Vão falar da vida de quem? E da vida de quem? De quem é famoso, de quem você quer consumir lá. Agora, vai ele falar do seu vizinho que terminou com a mulher, você não vai assistir. Então isso é a mesma coisa também. Nós só consumimos a morte quando a morte nos interessa. No sentido, opa, essa pessoa é famosa, quero ver o que ela estava fazendo naquela rua, no escuro, aquela hora para morrer. Agora, não, um periférico, um pobre morreu ali. Tá, e daí? Aí surgiu, para falar dos periféricos, surgiu esses programas aí de policiais que tratam já da morte dos periféricos. Porque né? Tá no dia a dia. O policial, ele tá no dia a dia da periferia. Trata também muito assim, ó. Informação aí do crime aconteceu, tal. Passa a matéria. No meio da matéria já tá passando outra coisa. Já tem outra e outra. Agora, quando acontece igual da Liana, igual acontece aí vai Nardone, fantástico. O Nardone é porque realmente tinha sido o pai com a filha, e tinha todo mundo de coisa envolvida, mas a Suzane e tal. Mano, aí para o jornal. O jornal inteiro sobre o assunto. E tem aquele negócio, sentimento zero. Você vai ver esses programas policiais, o apresentador tá falando da morte de algum periférico, da periferia. Quando ele acaba de falar, ele olha e começa a sorrir, já começa a brincar. Então, assim, aquilo que ele fala. Aquilo ali que ele falou, sentimento passou zero. Naturalização da morte total. E aí não é culpa do apresentador, não é culpa da direção de arte. Tem apresentador que tem uns que contribuem, né? Mas a maioria é a nossa sociedade mesmo que está vivendo esse processo de naturalizar a morte do outro, né? Como se o outro fosse não sendo eu. É que na verdade hoje em dia... Desculpa, palavrão, foda-se. Mas hoje em dia utilizam a morte de uma pessoa que é vítima de um assassino, seja o assassino que for, como gerador de audiência mesmo, cara. Poxa, você vê o Luiz Bate aquela vez lá comunicando pra mãe ao vivo que a filha tinha sido encontrada morta? O caso... Nossa, eu tô lembrando desse, me lembrou de outro. O caso da Eloá e Lindenberg. Não, entrou no ar, né? Com o apresentador. Deus, gente, ao vivo. Ao vivo, gente. Não, aí depois vai falar com os repórteres lá da época. Não, mas a emissora preza pela ética no jornalismo. Ao vivo. Falando assim que eu lembro que eles estavam falando com o Lindenberg. E o jornalista assim, não, mas calma, viu, Lindenberg? Calma que nós vamos resolver isso. O Lindenberg estava calmo. Ou seja, o jornalista não estava nem prestando atenção verdadeiramente no que estava acontecendo. Porque ele estava falando calmo para um indivíduo que estava totalmente calmo.